A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos de volta à nossa aula de teologia, hoje abrindo a lição de número 1 com o tema Administrar, do livro Administração e Liderança com Ética. Você que quer também participar da nossa escola de teologia, você pode ligar para o nosso querido irmão Renato, ele que é o secretário da escola, no telefone 99100-5514. Você vai falar com o diácono Renato, tá ok? O nosso curso de teologia é interdenominacional e está aberto a todos os irmãos que quiserem estudar conosco. Deus abençoe a todos, vocês possam aproveitar esta aula. Hoje está conosco aqui, acompanhando a aula, né? A nossa irmã Tatiana, está também o Mateus e o irmão Johnny, que nós vamos estudar junto a lição de hoje. O tema do livro é Administração e Liderança Cristã com Ética e hoje o tema da aula é Administrar. Convido a todos para que juntos possamos meditar na palavra de Deus. Vamos orar e abrir esta aula de hoje. Amado Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti agradecidos pela oportunidade, agradecidos a Ti pela Tua palavra que é vida e que transformou o nosso coração, o nosso viver e mudou a nossa história. Que esta palavra também, ó Pai, aprendida e estudada com os nossos irmãos que vão ter acesso à aula de hoje também, possam estar sendo por Ti instruídos e abençoados pela Tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, a aula de hoje ela é uma aula mais técnica, né? Pois ela aborda o quesito administração, né? Como administrar, o que é administrar. A próxima matéria, já estou com o livro aqui em mãos, nós vamos estar estudando profetas menores, que é a próxima matéria. Nós vamos entrar no estudo bíblico mais profundo. Mas agora, como a Escola de Teologia ela visa preparar o obreiro em todas as áreas, né? Hoje nós vamos falar sobre a área administrativa dentro do conceito bíblico, né? Dentro dos temas que nós vamos estudar está a liderança cristã, que é a lição de número 2, o líder e o gerenciamento pessoal, importantíssimo, o líder e seu relacionamento com a igreja, tá? E o líder e a ética cristã. Nós vamos estar aí nos preparando e vendo todas estas matérias no decorrer deste livro. Vamos lá, página de número 8, aos irmãos que estão matriculados, abra aí a sua lição. O título Administrar. O que é administrar? Administrar vem do termo grego diaconia, que quer dizer gerenciar, distribuir como um mordomo. Você vai ler lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 19, se alguém puder achar e separar para mim. O termo administração aponta para o ofício público e para a execução deste ofício. 1 Coríntios 12, 5. Então vamos lá. Tem o sentido de aliviar, ministrar, como 2 Coríntios 9, 12, a raiz da palavra é a ideia de se prestar serviço espiritual ou material, né? Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 19, quem encontrou aí pode ler para mim? Mateus vai ler. E não só isto, mas também foi escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada pela glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Agora, 1 Coríntios capítulo 12, verso 5. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Existem diferentes tipos de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo, né? Paulo deixa bem claro isso, né, nas suas cartas a respeito, né, da divisão de ministérios ao qual o Senhor delega a igreja, né? A uns ele chamou para ser profeta, outros pastores, outros doutores, né? E assim ele distribui dons e ministérios para a igreja.
né? E assim a cada um que recebe, coloca em prática para que o corpo de Cristo seja completo. Vamos lá. Administrar é um tema bíblico tão importante quanto ganhar almas. Segundo Coríntios 9:2, você achou aí? Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Tá vendo? A administração desse serviço. Administrar é um tema bíblico e tão importante quanto ganhar almas. Até grifei aqui, bem grifado. Olha, o obreiro que souber administrar bem, saberá o que é, né, o que fazer de melhor. Ainda saberá lidar com tempos de crise e também poderá ajudar os outros com os materiais que tem à mão. Nisso reside a importância da administração, que é uma necessidade tão atual quanto o ensino na igreja. Dentro disso, irmãos, existem alguns conceitos errados sobre administrar. Administrar, né, tá aqui um conceito errado. É fazer 1000 coisas. Tá errado. Administrar é executar todas as tarefas individualmente. Tá errado. Administrar significa explorar os outros. Também completamente errado, né? Agora, o significado real, né, de administrar, olha lá, é a ciência de gerar um organismo, retirando-o da inércia, levando à melhor funcionalização dos recursos que justificam sua criação, com o menor dispêndio, ou seja, gasto, e sem comprometer o futuro, né? Foi dentro desta base que Jesus Cristo, né, inaugurou a igreja cristã em seu ministério. Quando ele fala com Pedro, ali naquela famosa frase, Pedro, tu és Pedro, né? Mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja, ali o Senhor Jesus está falando, olha, eu vou edificar a minha igreja sobre a base poderosa que é o próprio Jesus Cristo, né? Foi sobre esta base que Jesus Cristo fundou a igreja dele. Amém? Agora eu descobri porque aquela hora ele estava apertando o botãozinho errado ali. Vê se está gravando lá. Acho que acredito que está gravando. Agora há pouco a gente teve um probleminha técnico aqui com a câmera e o suporte estava segurando o botãozinho errado. Muito bem, vamos lá. O que significa administração eclesiástica? Está lá no rodapé da página 9. É o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor no que tange a sua função de líder ou administrador principal da igreja que serve. A igreja é simultaneamente organismo e organização. Então, a igreja ela é ao mesmo tempo um organismo e uma organização. A igreja é o povo de Deus organizado num tríplice aspecto: o espiritual, o social e o econômico. A igreja atende a missão para a qual Deus a constituiu, né? Que é a adoração, edificação e evangelização. A igreja como organismo, né? Ela é a igreja invisível. É o corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, do verso 12 em diante. Como corpo, ela é um organismo vivo e não apenas uma agregação de pessoas. Ou seja, não é apenas uma reunião social onde um grupo de pessoas se reúne. A igreja do Senhor Jesus Cristo, né, como organismo, ela é uma igreja que se reúne e forma, espiritualmente falando, o corpo de Cristo. Onde na reunião destas pessoas, cada um tem um dom, né? Cada um tem uma vocação e cada um, colocando em prática o dom e a vocação que recebeu do Senhor, né? Ela forma esta igreja invisível do Senhor Jesus Cristo, que vai agir, né, dentro da igreja
como organização. Né? A igreja como organização é uma igreja visível, né? Ela é uma instituição dividida em denominações distintas. Cada denominação possui suas características próprias, como estatutos, regras, dogmas, doutrinas, costumes, né, regimentos internos e etc. E funciona de acordo com a visão ou interpretação de um determinado fundador, né, que sempre dentro de uma direção de Deus, é o que nós sempre esperamos. Amém? Eu grifei aqui no final da página 10 que nós estamos, a Igreja de Cristo não está subalterna a nenhuma instituição humana, porém, como organização, precisa de se adequar às exigências governamentais, cumprindo as suas obrigações sociais e tributárias. Irmãos, para isso, dentro da administração eclesiástica, o pastor, ele tanto tem, eu digo aqui o pastor sênior, ou o pastor presidente, ou dependendo a denominação, o ancião, ou o presbítero, aquele que ocupa o cargo maior no ministério, ele tem a responsabilidade de tanto cuidar da igreja na sua parte administrativa, espiritual, que é no preparo da palavra, da ministração da palavra, dos aconselhamentos, né? Da delegação de autoridade aos ministérios, né? e aos cargos, aos departamentos da igreja, tanto quanto ele também tem a prerrogativa e a responsabilidade de manter o cuidado de estar, né, trabalhando corretamente diante da lei. Né? Tem que ter aí o seu contador, a informação correta ao contador, passar todas as documentações corretas, o arquivamento, a administração, né, de toda a papelada burocrática, bem como também a parte financeira, com tudo muito bem esclarecido e transparente. Isso é muito importante. Amém? Uma igreja séria vai estar sempre tomando conta, né, de ser muito claro, transparente e cuidadoso nos detalhes, né, de tudo isso que gera muito trabalho mesmo. Uma igreja de um ministério bem grande, né, ela exige pessoas e profissionais da área, né, contábil, administrativa, gerencial, né, para cuidar, gerenciar, para trabalhar, né, a área do direito, né? A igreja precisa de ter aí advogados cuidando de toda a parte jurídica da igreja, né? A nossa igreja ela não tem esse tamanho para ter contratado advogados, mas nós temos vários irmãos advogados que nos dão toda a assessoria jurídica para que tudo que vamos fazer aqui tenha o respaldo da lei, para que possamos estar, né, trabalhando de forma adequada para que o reino de Deus venha, né, crescer e não venha a ser principalmente alvo de Satanás com escândalos, né, irmãos? Isso aí tem sido algo muito terrível nos últimos dias, né? A gente tem visto aí muitos escândalos financeiros, igrejas envolvidas, e isso daí é muito sério, amém? Então a gente deve ter um cuidado assim muito grande. Irmãos, dentro desta área administrativa, é muito comum, né? Isso acontece na empresa também, já trabalhei com pessoas assim, que ao receber cargos de responsabilidade maior dentro da empresa, ele se tornou assim, né, meio que dono da empresa. Se sente na autoridade de poder fazer e desfazer do jeito que quer, na hora que quer, da forma que acha mais conveniente. O pastor, né, não é diferente. Um líder ou um profissional que atua dentro de alguma área eclesiástica, né, não é diferente. Alguns podem se ensoberbecer, pode querer, né, tomar para si aquilo que não é seu. Por um exemplo, um pastor que preside um ministério, ou um pastor que, né, cuida de um campo ministerial, se ele começar a se sentir o dono desta obra,
né, ele começa a pecar contra o Senhor. Porque a obra, ela é de Deus. Nós trabalhamos na obra que pertence ao Senhor. Irmãos, eu defendo a tese de que até o governo, né, a administração política de um país, ela deveria ser teocrática. Esse é o meu entendimento. Pois o período mais feliz de Israel, né, no período de sua administração, foi o período teocrático. Nós tivemos uma aula sobre esse assunto na nossa escola bíblica dominical, neste domingo que passou, né? Até porque no período teocrático de governo, né, de Israel, existia Deus como o rei supremo, o sacerdote, o profeta, né, que exercia um trabalho de juiz e que passava para o povo aquilo que Deus revelava e exigia do povo, e o povo tinha um compromisso financeiro de dizimar na casa do Senhor e sustentar a tribo de Levi, que foi aquela que não recebeu herdade, porque ia se dedicar à palavra de Deus para poder ministrar a palavra de Deus para o povo. Dentro desse sistema político teocrático, Israel só tinha um compromisso tributário, que era os dízimos e as ofertas alçadas. Quando o povo pede a Deus um rei, o que acontece? Agora Deus determina que além do dízimo e oferta para o sustento do sacerdócio, toda a nação de Israel também agora precisava de pagar tributos para o sustento do rei, para o sustento do exército, para o sustento de todo o funcionamento, né, monárquico que o povo quis, exigiu a Deus. Queremos um rei, como todas as nações vizinhas têm um rei. Deus não proibiu. Até lá em Deuteronômio você pode ler que Moisés fala que Deus não proibiu, até poderia vir sim, mas segundo a ordenança de Deus, Deus disse assim: sim, tudo bem, vou dar um rei para vocês, mas quem vai escolher o rei? Deus disse: sou eu. Aí ele escolheu Saul. Saul pecou, Deus o rejeitou como rei, levantou Davi, e depois de Davi, Deus não escolheu mais nenhum rei. Aí vem um processo sucessório de trono, né? De Davi, por um processo de sucessão, veio Salomão. Salomão, por um processo de sucessão, veio Roboão, onde o reino é dividido em dois. Aí não é mais uma nação só, é uma nação dividida. Aí vem Jeroboão, que, né, ele governa no reino do norte, né, o filho de Salomão, o reino do sul. Aí enfraquece. Observa que quando Deus não está no comando, as coisas começam a enfraquecer. Isso, irmãos, serve como exemplo. Estou dentro da lição, tá? Nosso pastor começou a falar de política, o que tem a ver com administração. Irmão, quando a Bíblia diz: um reino dividido não subsistirá, uma casa dividida não subsistirá. Observe que enquanto Deus estabeleceu o reino em Israel, a ordem era dele, o responsável era ele. Quando o homem começou a escolher reis por si próprio, aí o homem passou a ser responsável pelas consequências. Aí Deus se retira e fica só assistindo de longe. É o que acontece no nosso país. Então, quando você vota em um candidato, você é responsável pelo voto, foi você que elegeu. Por isso que eu digo, preferia um sistema teocrático, porque ele escolheria o presidente do nosso país. Aí o próprio Deus seria o responsável. Aí o que aconteceria? Mas esse rei está pecando contra o Senhor? Deus o tiraria, instituiria outro rei, como fez com Saul e deu Davi para a nação de Israel. Amém? E olha só, a carga tributária só foi aumentando sobre o povo. Antes eles davam dízimo e oferta, depois começaram a pagar tributos, imposto para o governo. Uma parte agora não era só para o sacerdócio, agora é para o trono também, para sustentar o trono, a guarda do trono, a guarda real, né? E não só isso, também os exércitos eram sustentados pelo povo. Aí depois o reino se divide, aí Deus se aborrece, o povo peca, os reis pecam, aí as nações começam a subjugar. Nos tempos de Jesus, por exemplo, Israel pagava dízimo e oferta para o sacerdócio, imposto alto e pesado para o governo de Israel, para o rei de Israel, e um imposto pesadíssimo também
para Roma, que subjugava Israel. Observa que quando o homem tira Deus do comando, o negócio só vai pesando e vai ficando cada vez mais difícil. Então, dentro da administração eclesiástica, pastor, pastora, ministro de Deus, lembre, deixa Deus no comando de toda a igreja. Seja apenas um representante, como um juiz era no tempo, né, do modelo teocrático de governo político de Israel. Amém? Ficou claro? Espero que você tenha entendido esta palavra. Amém? Ficou claro, né? Então, quando nós administramos a igreja do Senhor Jesus Cristo debaixo de uma autoridade soberana, a gente consegue a conquistar, né, muito mais resultados. Vamos lá. Princípios bíblicos de administração. Vamos lá. Deus estabeleceu, né, princípios que regem o universo. Provérbios 8, 22. Quem pode ler para mim? Né? O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. O exemplo da criação, Gênesis 1, 2. Deus, né, que aí é o fiat, né, pela palavra, o inexistente passou a existir. Quando Deus cria, Ele cria todas as coisas, né? Homens de Deus que foram verdadeiros administradores. Nós temos aí em Êxodo 18, Jetro, o sogro de Moisés, né, que foi o sábio escolhido por Deus para dar orientação a Moisés, que estava se perdendo a tanto trabalho, tanta gente, tanto problema. Ele sugeriu: olha, filho, sozinho você vai morrer, daqui a pouco você não vai aguentar mais administrar. Então ele aconselhou: olha, administre, né, líderes sobre 10, sobre 50, líderes sobre 100, e aí você coordena a liderança, né? Ou seja, dentro de um sistema administrativo eficaz, há necessidade, né, da delegação de autoridade, né? Isso daí, algumas pessoas, né, eu estudei administração de empresa, e eu lembro que alguns professores traziam, né, para a aula como se isso fosse um fruto, né, da evolução do homem, e a delegação de autoridade, o poder, né, vem aí já de um sistema moderno, né, administrativo. Mas, irmãos, quem lê a Bíblia vê que tudo foi criado no céu por Deus e antes da criação do homem, pois o céu ele é organizado dentro de um sistema administrativo perfeito, onde, né, de lá ele rege todas as coisas. E a gente vê que desde o Antigo Testamento, lá no começo da história humana, né, o homem já vem administrando. Uma pergunta para você. Dentro dos homens que já viveram na Terra, homens, tá, que já viveram na Terra, quem foi o homem que mais teve capacidade administrativa em toda a história da humanidade? Pergunta para você e pergunta aqui para a sala. Vamos lá. Pensa aí. Já parou para pensar nisso? Nós estamos falando sobre... Não está no livro não, viu, irmãos? Essa daqui é uma pergunta minha para vocês. Temos o primeiro aqui, eu não sei o que você pensou, mas já temos aqui Salomão. Ó, gostei. Quem quiser arriscar, pode arriscar, porque a irmã já errou. Né? Feita, né? Salomão, então não é. Você pensou ele. Né? Apesar que a Bíblia registra, olha. Daquela época até hoje nunca houve um homem tão sábio quanto Salomão. Realmente. Vamos lá, quem mais? Não está no livro. Não precisa nem folhear o livro aí que não está no livro. Essa é uma pergunta minha que apareceu agora na minha cabeça. Vamos lá. Pensa aí, o que você pensou? Não pensou em ninguém? Nem para chutar um aí? Nossa, se não foi Salomão, então é boa, então não é mais ninguém. E aí, você tem alguma ideia? Pode ser Jesus quando veio como um homem, né? Ele veio como um homem.
É uma boa sugestão. Mas ainda não foi ele. Então, Vamos falar com o Hitler. A missão de Jesus Cristo, irmãos, foi extraordinária. Ele teve que administrar com cuidado a sua vida para não ser, né, para não ser morto antes de chegar à cruz do Calvário. Tanto é que na angústia dele ali no Getsemane, ele pede paz, se possível for, paz de mim este cálice. Né? Hebreus 5,7 fala que ele foi ouvido quanto ao que temia e Deus não deixou ele morrer ali porque ele tinha que chegar na cruz do Calvário. Mas existe um homem na história da Bíblia Sagrada que ele não usou um livro, ele não leu em nenhum livro, nenhuma técnica administrativa. Tudo aquilo que ele aplicou e colocou em serviço, em ação, ele não escreveu em nenhum lugar. Ele não deixou nada escrito. Abraão. Mas estou melhorando a dica. Interessante, né? Nossa, essa pergunta tá mexendo aqui com a nossa cabeça. Tá saindo até fumaça aqui na sala. Vou dar uma dica, tá no livro de Gênesis. José, tá no livro de Gênesis, José. Extraordinária a história de José. José tá aqui, ele falou que não é daqui. Não foi José. Eu li na lição, mas parece que eu não vi o nome dele na lição, não. Jacó. Jacó! Também não é. Adão. Adão! Conseguiu! É Adão, irmãos. Adão, ele recebeu instrução diretamente de Deus. Deus falou para ele: você vai cuidar de tudo. Você vai dar nome aos animais que andam na terra, que rastejam na terra, que voam no céu, que nadam nos rios e nos mares. Tu vai dar nome a cada um deles. Onde Adão anotou? Não usava livro, não usava papel, não usava caneta e lápis, né? Lá ele pegou um carvão que ele fez um fogo lá, né? Não, ele não usava isso. Ele gravou tudo na memória. Pois lá no Éden, Adão tinha 100% da sua capacidade de memória, segundo cientistas hoje, né? Quem chega perto de 10 ou 10% são os gênios, como Einstein e os outros gênios que surgiram na história da humanidade, né? E a maioria da humanidade não usa nem 3% da sua capacidade mental. Imagina Adão usando 100% da sua capacidade mental. Ele foi assim o mais, né, extraordinário administrador da face da terra. E nem usava terno e gravata, ele fazia isso tudo peladão. Olha que fantástico, né? Agora você ficou assustado, ô pastor, que negócio é de peladão? A Bíblia diz, meu irmão, que ele andava nu e Deus fez, né, o primeiro sacrifício em expiação do pecado dele. Quando ele está em pecado, que ele aparece lá e: Adão, onde você está? Aí ele fala: aqui, Senhor. Por que você se escondeu? Aí, né, ele confessa, primeiro acusando a mulher que deu a ele e tal. Aí Deus pega e fala assim: olha, então você pecou, então vou ter que tomar uma providência. A Bíblia diz que Deus matou alguns animais e fez roupas de peles para eles, né? Até então ele administrava, ele e Eva, tudo sem usar roupas. A partir daquele momento, né, é que o ser humano começou a usar roupa por causa da sua nudez, ou seja, do seu pecado, né? E ali Adão sai inteligentíssimo do Éden. Ele sai inteligentíssimo. Irmãos, observa, os primeiros homens da história, do começo da Bíblia, a capacidade fantástica daquilo que eles falam. E os filhos ouvem as histórias de seus pais e gravam, e passam de geração para geração, sem escrever em papéis. Por quê? A escrita ela vai vir bem lá na frente, depois, à medida que as próximas gerações vai perdendo a capacidade mental. Ou seja, do 100% o negócio foi diminuindo, até chegar nessa ignorância que nós estamos hoje. Hoje, irmão, eu vou dizer para você, dê o seu celular aí, faz aqui. Ó, hoje,
que isso aqui faz para você? Quantos números de telefone você tem na sua cabeça? Ah, uns 3, 4, né? Eu tenho um só, que é o da minha casa. Eu não sei o celular da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, da minha filha, não sei o celular de ninguém, né? Mas eu tenho uma lista gigantesca de números de celulares. Aqui, ó. Adão guardava tudo aqui. E os primeiros habitantes da Terra também. Então a capacidade administrativa dos primeiros habitantes da Terra, depois que saíram do Éden, foram estes homens e mulheres, né? Hoje nós dependemos de computadores, de celulares, de programas, né? Quer ver um exemplo disso? Né? Antes eles faziam contas na cabeça, né? Contas que hoje você precisa de um programa de Excel, né? Ou de uma forma aí binária, extraordinária, para poder administrar os seus negócios. Adão e Eva, eles tinham isso aí tudo aqui, ó. Né? Fantástico isso. Então vamos lá. Então nós entendemos que o melhor administrador que a Terra já teve aí, né? No sentido de conseguir administrar sem ter que fazer uso de nenhuma máquina, de nada, foi Adão. Eu, por exemplo, tenho um monte de informações no meu computador, né? A igreja tem um monte de informações do computador da igreja. O meu celular tem um monte de números de telefone, informações que antes se guardava tudo na cabeça. Então Adão foi o mais extraordinário administrador de toda a história da humanidade. Nossa, pastor, então, fantástico, né? Ele conseguia fazer isso tudo na cabeça, sem o uso de nenhum equipamento. Hoje a gente precisa de um monte de equipamento para poder fazer alguma coisa, né? Então vamos lá. Exemplo disso, irmãos, no começo da história, a Bíblia, a palavra, o Antigo Testamento, ele era decorado. Ele era decorado. Hoje, poucas pessoas têm alguns versículos da Bíblia decorados na cabeça, né? Hoje nós recebemos livros, né? E precisamos de livros para poder, né? Foi uma bênção a escrita? Foi, irmãos, porque a escrita, né, ela alcança mais pessoas do que palavras, né? Aí, glória a Deus pela mídia. Ó, a mídia, você está assistindo este vídeo hoje, tá? Sobre esta aula de administração e liderança cristã, justamente porque a mídia alcançou mais do que palavras, né? Pessoais assim, igual eu estou aqui com os irmãos, e a mídia alcançou, né, mais pessoas do que os livros, né? Você vê isso quando você posta uma mensagem, você vê gente que tem, o camarada posta um texto lá, uma mensagem, um pensamento, você vai olhar lá, tem milhões de acessos, ou seja, são milhões de pessoas que acessaram aquela informação. Então é um poder poderoso, né? Diferente da sistemática que Paulo, né, ele usou para divulgar o Evangelho de Cristo, que foi assim algo extraordinário. Ele, né, lá na Ásia, ele teve na escola de tiranos, lá ele teve assim uma estratégia fantástica de divulgação do Evangelho, né, e esparramar o Evangelho. Tanto é que tem um texto bíblico que Paulo fala assim, olha, assim como eu estou falando para você, que vocês já aprendessem e todo mundo já sabe, né, ou seja, o mundo antigo da época, Paulo esparramou o Evangelho. Não tinha computador, não tinha mídia, não tinha internet, como hoje a gente tem esse acesso, né? E os escritos não eram, né, publicados, né, no sistema de hoje, com imprensa. Eram escritos na mão, manuscritos, né? Paulo mesmo teve um tempo que ele começou a ficar, né, cego, ele começou a ficar ruim da vista. E ele escreve, veja com quão grandes letras vos escrevo. Ou seja, já não estou enxergando mais, vai me enxergar, né? Estou usando uma folha para escrever uma frase, porque ele já não enxergava mais. Aí ele depende, né, de Lucas, né, e de outros que ali escreveram enquanto ele ditava, né, por causa das suas condições de limitação. Hoje, irmãos, né, a tecnologia nos traz, né, aqui, ó, tá todo mundo, para me enxergar você aí, meu filho, estou usando óculos, para me conseguir ler aqui, estou usando óculos, se tirar embaça tudo. Paulo não tinha, né? Nós vimos isso ontem no filme de Paulo, inclusive. Nós assistimos na igreja. Você vê? Perdeu. Você vê?
perdeu. Você vê? Veio. Esse ganhou. Bom, não foi? Foi bom. Aqui na igreja foi diferente, porque terminando o filme nós oramos juntos e foi maravilhoso. Você já assistiu? Uhum. Vale a pena, né? Muito bom. Você já assistiu ele? Vale a pena. Não perde não, e fica a recomendação. Paulo, apóstolo de Cristo. Vamos dar continuidade à lição agora lá na página... Estamos na página 11, nós falamos de Jetro, José no Egito, né? Gostei muito da expressão do nosso livro, muito correto, José no Egito. Muitas pessoas usam José do Egito, né? Ele não era do Egito, ele estava no Egito. Daniel, né? E Davi, as referências bíblicas a respeito de pessoas que, né, foram exímios administradores, pessoas que administraram muito bem as coisas que Deus colocou na mão. Vamos lá, alguma base bíblica aí, né? Diversidade de ministério, né? Diaconia, 1 Coríntios 12:5, né? A diversidade, né? Ministrada, que é o serviço diaconal, né? 2 Coríntios 8:19, e a administração, né? Que é a diaconia, 2 Coríntios 9:12 e 13. Diversidade de ministério pode ser traduzida por ministração, que deriva do termo grego diaconia, que pode significar serviços práticos ou serviços de cunho espiritual. Esta palavra também pode significar ofício e, mais tecnicamente ainda, ofício 2, diáconos, né? Estão em foco todos, página 12 agora, estão em foco todos os serviços espirituais, né? Ou então os serviços que visam aliviar os sofrimentos físicos e a necessidade da igreja. Ministrada, né? A oferta recolhida pelo apóstolo Paulo nos leva a ver a atitude espiritual de ato, grau de compaixão pelos necessitados. Por outro lado, vemos que a oferta coletada, administrada, aparece como um trabalho operacional, tá? Exemplos: Jesus sempre procurou obter ajuda de outras pessoas, nas bodas de Caná, João 2,7, na ressurreição de Lázaro, 11,39, João 11,39, e na multiplicação dos pães, João 6,12. O que faz um bom administrador? Ajuda as pessoas a fazerem o trabalho, em vez de executá-lo ele mesmo, né? Um administrador, né? Ele não manda, ele, né, gerencia, né? Ele é um ajudador, ele é um colaborador. A sua missão principal é motivar as outras pessoas para o trabalho. A administração eclesiástica, sob o ponto de vista bíblico, né? Análise, né, na linha de autoridade estabelecida por Moisés em atenção a um conselho de Jetro, baseada no livro de Êxodo 18, tá? Aí, ó, primeiro ponto, ele fala sobre a observação e inspeção pessoal, né? O administrador, ele sempre tem que estar próximo, né? Ele tem que estar observando tudo, né? Até porque, irmãos, o administrador, ele sempre tem a visão geral, tá? O pastor presidente, o diretor administrativo, o gerente, ele sempre tem uma visão, né, macro da situação e do trabalho exercido. É muito comum um liderado chegar no líder e falar: mas se eu fosse você, eu faria assim, resolvia tudo. Aí o líder que está lá em cima, ele não cuida só do trabalho que está sendo executado, né? Quer ver, por exemplo, o pastor. O pastor, ele cuida de uma área administrativa, né? Tanto espiritual quanto física. A igreja, ela tem uma série de necessidades. Há uns dias mesmo a gente estava comentando com a igreja. Por exemplo, para termos o culto da família no domingo, existe uma equipe diaconal com uma escala diaconal de serviço, de atendimento às portas, à entrada da igreja, às portas laterais, o cuidado
dos banheiros para ver se está tudo certo, se não tem uma torneira aberta, se não tem um vaso sanitário entupido, se não tem um objeto cortante na igreja, um vidro quebrado, né? Tem todas estas questões. Tem o departamento infantil, que tem uma escala do departamento infantil que cuida da área do ensino infantil na igreja, né? Existe este detalhe também, estou falando só de um dia de culto, viu, irmãos? Tem o departamento musical da igreja, que vai apresentar os louvores. Então tem os backs vocais, que vão estar escalados para fazer o louvor, tem os músicos que vão estar escalados para fazer o louvor, né? Tem o departamento de ministério, onde o pastor vai ter ali uma escala, quem que vai estar pregando, quem vai estar ministrando, quem vai estar dando os avisos da semana, né? Tem o departamento de mulheres, o ciclo de oração, o departamento de jovens, que também tem as suas escalas e algumas atividades, né? Ou durante o culto, ou no culto, ou paralelamente ao culto, como é o caso às vezes, de algumas vezes, como as crianças não ficam na ministração da palavra, pois elas têm uma palavra especial para elas. Às vezes os adolescentes também têm uma ministração especial para os adolescentes, né? E assim por diante. Então, num dia só de culto, existe toda esta parte física para ser administrada, né? Aí, se o pastor sozinho for fazer, ele fica louco, doente, e ele vai pastorear pouco tempo na sua carreira ministerial. Aí o que ele faz? Ele delega a autoridade para aqueles que vão liderar e responder para o pastor. E ele vai acompanhar e incentivar, né? E dar o apoio suficiente para que se resolva todos os problemas, né? Da melhor maneira possível. De que maneira? Tendo uma visão macro, né? Além disso, o líder, né, que está sobre todo o ministério, por exemplo, o pastor da igreja, além destas questões, ele também tem a questão administrativa espiritual, de olhar para aquela pessoa que está abatida, de dar o atendimento àquela pessoa que está entristecida, de ensinar ela a como lidar com o maior desafio administrativo do ser humano. Vamos lá, mais uma pergunta para você. Qual é o maior desafio administrativo para um ser humano? Na sua experiência. Aí, pensa aí. Na sua experiência, Daniel. Vamos lá. Ô, Danielzinho. É o Mateus. Vai lá. Mateus. Já vai pensando aí, Johnny. Oi? É a vida, né? A vida. A vida não é fácil não, né? Tem cuidado aí, não vai entrar na onda do rapazinho lá, carioca não, viu? É ele mesmo. Deixa a vida me levar. Deixa não, né? Faz igual o Jackson 5, né? O motoboy lá, personagem do Marco Luque, que a moto dele chama Vida, né? Foi ele que falou, não, a dele é Lady Laura, né? Ele usou a Lady Laura. Por que Lady Laura? Foi porque toda vez que eu monto nela, eu falo, me leve pra casa, a Lady Laura, né? É a Lady Laura. E tem aquele que tem gente que eu vi, não lembro quem que eu vi esses dias falando que pôs o nome da moto, parece de Vida, né? Aí eu falei, por que Vida? Eu falei, deixa a vida me levar, vida leva, aí eu... Vai, você, Johnny. Mateus tocou no principal, né? A vida, né? A vida é difícil administrar? E você, irmão? Difícil administrar, eu acho que é a gente mesmo, eu mesmo. Então vamos lá, todos acertaram. A vida, mas dentro da vida existe um detalhezinho difícil de administrar, que são os sentimentos humanos. Esse é o maior desafio do ser humano. E é muito interessante que o apóstolo Paulo ensina este detalhe administrativo para nós, que sempre é pregado e um pouco às vezes usado como entendimento administrativo dentro disso. Quando ele fala lá em Romanos capítulo 5, ele fala, não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriar nas tribulações
Tipo assim, glória a Deus pela tribulação, tribulação, tribulação. Paulo é meio doido, né? Como que ele pode afirmar um negócio desse? Mas ele já traz a resposta, porque a tribulação gera em nós paciência. A paciência gera em nós experiência. Como o salmista diz, esperei com paciência no Senhor. Aí o que acontece? O Senhor atende ele e abençoa ele. E a paciência, né, exercitada em nós pela tribulação, gera experiência. A experiência vai trazer a esperança. E Paulo diz, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Eu falei, o que isso tinha a ver com a administração? Não tinha parado para pensar nessa área administrativa. Irmãos, Paulo está dando uma dica ali para a gente administrar os nossos sentimentos, saber que as tribulações trazem em nós paciência, né? Melhor lugar para aprender a ser paciente. Qual é a tribulação que mais ensina a pessoa a ser paciente? Para você. O lugar, o senhor fala? É. Onde o exercício da paciência assim, é ultra mega power eficaz para ensinar uma pessoa a ser paciente. Para mim, na minha opinião, é o serviço. O trabalho. O serviço? Qual é a função que você exerce lá? Conferente. Conferente. É difícil, mas ainda não é. Fala aí a sua opinião. Hospital. Já foi direto no lugar. Você entrou dentro do hospital, meu irmão. Qual que é o seu nome lá? Paciente. Exatamente aí. O melhor lugar que Deus usa, às vezes, para colocar a gente na linha e nos ensinar, né, a excelência da paciência em uma tribulação, ele te atribula com uma enfermidade, você vai para o hospital. Lá você não tem o que fazer. Se o médico fala, vai ter que tomar injeção, você estica o braço, toma injeção. Você fala, vai ter que operar, você toma anestesia, dorme e corta isso aí, pronto, acabou. Porque lá você é paciente. Paulo está ensinando a nós, neste texto de Romanos capítulo 5, né, na carta que ele escreve aos Romanos, uma aula para administração pessoal. Uma das coisas mais difíceis que o ser humano tem é de administrar os sentimentos. Quem aqui, eu tenho certeza que vai se identificar comigo agora, quem aqui já teve um chefe que o cara manja demais daquilo que faz, mas para poder tratar com o seu caboclo é um cavalo? Você já teve, né? Pelo amor de Deus, pensando num caboclo ignorante, né? Numa mulher ignorante, né? Mas assim, na área do serviço que ela atua ali, olha, você chega lá, sabe, você, meu Deus, eu não sei como é que faz assim, ó, experimenta fazer isso, vai lá e dá certo. Sabe tudo, mas tem dificuldades de relacionamentos interpessoais, por quê? Porque ela tem dificuldade consigo mesma. Porque não consegue administrar os sentimentos. Pessoa que não consegue administrar bem os sentimentos, ela pega birra rápido e com facilidade dos outros, raiva, rancor, e aí ela tem dificuldade de liderar, né, e trabalhar, né, na área de gerenciamento, por um exemplo, né? Então, quando você, às vezes, já reparou que tem gente que teve um sucesso extraordinário como líder em um departamento e ele nem era tão bom profissional assim? É porque ele tem habilidade de gestão com pessoas, né? E às vezes a sua habilidade de gestão com pessoas te traz mais resultado do que a parte técnica. Por quê? Porque quando você lidera, né, a sua função é mais motivacional do que propriamente, né, estrutural, onde você vai dar ali, né, soluções técnicas para a coisa. É lógico que somando os dois juntos é muito melhor, mas às vezes você vê um profissional sim, excelente na área que, né, na área que executa a sua função, mas quando ele é chamado, irmãos, quantas vezes eu vi isso aí? Já teve conhecido nosso na empresa, profissional extraordinário, o chefe teve que sair porque teve um problema lá, ele foi colocado na chefia, perderam um funcionário. E o camarada como chefe não servia.
Nossa, é porque subiu para a cabeça. Não é isso não, meu irmão. É porque tem dificuldade de administrar sentimentos pessoais. Aí o camarada sobe para ser chefe, ou para ser líder de sessão, né? Ou para ser encarregado. Né? Quem já teve experiência disso daí? Né? De ver um camarada quando era profissional lá no chão da fábrica, o cara era excelente, colocou ele como encarregado, perdeu o funcionário. Logo depois o cara é mandado embora. Já reparou? Já viveu isso aí, né? Já viu isso acontecer também? Eu também já vi muito disso acontecer. Irmãos, pastores, líderes na igreja, não é diferente na casa do Senhor. Quantas vezes a gente, às vezes, por ver o desempenho de alguém, você pensa em, nossa, esse aí já deveria ser um pastor. Opa, aí é que tá. Quem que escolhe pastores? É o pastor presidente. Não, ele só faz o serviço sacerdotal como o sacerdote fez lá na cabeça de Davi. Né? O sacerdote entra lá, no caso aí, nesse dia foi o profeta Samuel, conforme a ordem do Senhor. Aí o Jetro manda entrar os filhos lá, chega o primeiro, ele, certamente é esse aí. O Senhor falou, não, esse eu já rejeitei. Aí chega o segundo, então é esse aí. O Senhor fala assim, você só enxerga o que está por fora. Eu enxergo por dentro. Esse também pode descartar que eu rejeitei. Passou 1 a 1, até que entra Davi. Ele perguntou, aí, acabou? O Senhor falou que era aqui que ia sair o rei. Aí o Jetro pega, né? Jetro, ó. Meu Deus. Fugiu o nome, estou falando agora o sogro o Jessé, né? Jessé, ele, não, tem mais um aí, mas ele é pastor, está lá no campo, é o menor de todos, você manda chamar. Quando ele entra, o Senhor fala para Samuel, é isso daí. Aí ele unge a Davi. Né? A função pastoral é igual, irmãos. A gente ora, pede direção, estava contando um testemunho hoje. Eu orei a respeito de uma pessoa que meu coração ferveu em observar o desempenho na igreja. Eu falei, gente, é de Deus. E eu comecei a orar. Deus fechou meu coração. Um obreiro chegou em mim e falou, pastor, na Santa Ceia, que é o dia que a gente faz consagrações, quando tem consagrações. Vai ter consagração hoje? Eu disse, não. Ah, mas o senhor disse que ia ter algumas consagrações. Eu falei assim, pois é, eu suspendi as consagrações. Por algum acaso o senhor estava pensando em consagrar a pessoa tal? Eu falei assim, sim. Ai, pastor. Eu falei assim, não, eu disse que não vai ter consagração. Mas quando é que vai ser a próxima? Eu falei, também não sei, vai ser quando Deus ordenar. Eu falei, por quê? Deus te mostrou que essa pessoa não está preparada para esta consagração, né? Mostrou, pastor, eu fiquei preocupado, por isso que eu vim conversar com o senhor. Eu falei, amém, a sua palavra é uma confirmação para mim. Esta pessoa não está pronta para assumir uma responsabilidade maior. Está vendo como é importante Deus estar no comando da igreja do Senhor Jesus Cristo? Às vezes a gente olha o desempenho de uma pessoa, irmãos, quantos excelentes diáconos tiveram a sua carreira ministerial de serviço na igreja acabada, destruída, quando o pastor, né, cismou de consagrá-lo ao presbitério. Matou o obreiro. Às vezes um presbítero excelente no desempenho da sua função, consagra ele pastor, ele não tem chamado pastoral, mata o obreiro. Não é porque uma pessoa trabalha bastante dentro da igreja e tem habilidades dentro da igreja que ele, né, tem, por consequência, um chamado dentro de uma área ministerial. Né? Eu já vi pessoas sendo seduzidas por outras pessoas, outros pastores dizendo, rapaz, você está lá naquela igreja ainda como diácono? Se estivesse na minha igreja, você já era pastor. Aí a pessoa é seduzida por isso, vai, é consagrada pastor e só paga preço alto, porque Jesus não chamou ele para aquilo. É Deus quem capacita. Aí o que acontece? Se não foi Deus que capacitou, foi lá só por desejo ou ambição, ele vai sofrer. Não vai ser um bom pastor, né? Vai machucar ovelhas. Seria mais ou menos uma pessoa falar, não sei, ele não tem aptidão nenhuma para ser médico cirurgião. Ele quer ser médico, ele estuda. Mas, irmão, ser médico cirurgião é vocação. Aí o cara morre de medo de sangue.
Primeira cirurgia que ele faz, ele é o médico responsável pela cirurgia. A hora que corta, ele vê o sangue, ele desmaia. E aí, meu irmão? Mas acontece com pastores. Tem pastores que quer, aí consagram, coloca ele para pastorear. A primeira afronta que ele sofre, a primeira calúnia que ele vive, né? A primeira mentira levantada contra ele fala assim, eu não nasci para isso, quer saber? Eu vou largar a mão disso daí. Aí as ovelhas ficam todas abandonadas, ele vai embora. Ou então ele fica revoltado e bate na ovelha. E você está entendendo? Ó, administração. É por erro administrativo eclesiástico, tanto, né, físico quanto espiritual, que algumas coisas de ruins acontecem dentro da igreja. Tá? Eu não li muito propriamente isso na lição, irmãos, mas a lição é para você ler em casa e somar com isso que eu estou falando para vocês. Tá bem? Vamos lá. Nós vemos aqui a observação e inspeção pessoal que eu acabei de ler, né? Interrogatório, investigação perspicaz, né? Ou seja, estar se aproximando, questionando, perguntando, né? Resolução de conflito. Irmãos, quem está liderando precisa de ter esta habilidade, né? Da solução de conflito. É difícil, irmãos, é complicado, porque às vezes você vê muitas pessoas que até quer ajudar, mas quando ela vai para resolver um conflito, ela taca mais fogo na lenha, né? Aí a lenha que estava lá quietinha, né? Ela joga mais lenha na fogueira e aí o negócio fica, né, incontrolável. Então é de fundamental importância, né, ter habilidade para a resolução de conflitos. Julgamento, né, poder ter sabedoria para poder ser, né, bastante justo nas tomadas de decisões, para poder solucionar da melhor maneira possível. Avaliação do efeito sobre o livro, sobre o povo, né? Ou seja, o líder, ele tem que apresentar um feedback, um resultado positivo para o seu superior, para que ele seja trabalhado, orientado ou trocado de função, né? Instrução técnica, aconselhamento, representação, determinação de procedimentos. Eu já vi, irmãos, obreiro que é obreiro tem que saber isso. Aí eu pergunto, quem que ensinou? Se ninguém ensinou, então não pode saber, né? Então tem que haver o quê? Escola, tem que haver instrução, reuniões de obreiros, onde é passado instruções, né? Algumas pessoas às vezes têm dificuldade, irmãos, com reunião de obreiros, acham até um tanto quanto enfadonha, mas eu quero te dizer, tem gente que fica um dia inteiro numa reunião de trabalho, aprendendo técnicas para poder alavancar as vendas e ganhar mais dinheiro. Ali ele come as informações, ele veste a camisa, e aí quando ele vem na igreja, onde ele vai receber orientações para o melhor comportamento, a melhor decisão, a melhor escolha, a melhor maneira de se aplicar o evangelho à sua própria vida e àqueles que estão de fora, para que o resultado seja ganhar muitas almas para o Senhor Jesus, pelo amor de Deus, aí ele desvaloriza, não vem na reunião de obreiros, não participa das instituições de ensino da igreja, como é o que nós estamos fazendo agora, né? Acrescentando conhecimento. Então é de fundamental importância que aquele que foi chamado pelo Senhor, né, ele cresça o seu interesse pelo conhecimento. Porque eu vou dizer para você, o líder, ele pode ser o cara mais empolgante da história da face da terra. Aquele cara contagiante, que ele consegue levar todo mundo, né, para o ânimo e o trabalho. Mas o cara, o indivíduo, quando não quer, não adianta. Não funciona. Aí o que esse líder tem que fazer? Substituir ele por alguém que queira, né? E esta área da substituição, na área eclesiástica, ela é super difícil. Diferente do mundo secular. Irmãos, quando você gerencia, quando você lidera, ou quando você administra uma empresa, né? Você olha o relatório de desempenho, quando você observa o relatório de desempenho e ali você começa a avaliar, você vê aqueles que estão meio, né, desanimados, as pessoas que perderam a motivação.
você vai, né, aplicar alguns trabalhos motivacionais para que aquele empregado volte a ter, né, novamente o seu desempenho e conquiste as metas traçadas, né, pela diretoria da empresa. Na igreja, irmãos, não é diferente. Só que lá na empresa, o camarada insiste em querer, que não está a fim de mostrar resultado, né? Tem um lugarzinho lá que ele faz uma visita que é chamado departamento pessoal, onde ali ele vai receber as suas contas, né? E um adeus, porque aqui, infelizmente, você não se enquadra mais dentro dos quadros, né, e os objetivos da empresa. Porém, na igreja, irmãos, a administração eclesiástica, ela tem a mesma situação, porém nós temos uma agravante aí sobre as nossas responsabilidades, porque eu não posso chegar no irmão e falar, você não serve para ser cristão, você está demitido, né? Vá para o quinto dos infernos. Então não dá, né? Até porque o próprio Jesus disse, opa, cuidado aí, meu filho, é joio? Não se tira o joio do meio do trigo. Por quê? Porque ao arrancar o joio, o trigo sai junto. Né? Isso daí é muito importante a gente tomar cuidado. O próprio Deus se encarrega disso. Agora, dentro da liderança, né, do remanejamento de pessoas dentro do ministério, não é arrancar ninguém da igreja. É você trocar de posições para um melhor aperfeiçoamento do indivíduo como pessoa, né, e do exercício do trabalho dele para o crescimento da obra. Aí é diferente. Né? Como eu, dentro da igreja, já desempenhei várias funções. Né? Como hoje eu administro a igreja como um pastor-presidente, né, e estou aqui dando aula para vocês de administração e liderança cristã com ética. Né? Então, e um pastor, ele desenvolve muitas funções. Essa semana aqui eu já varri a igreja, né? Eu já consertei o negócio aqui, o pastor Francisco colocou lâmpada aqui no lugar, né? Nossa, pastor, eu falei, não, o pessoal da diaconia, o pessoal que estão tudo trabalhando, a gente estava à toa aqui, a gente fez. Né? Tem dia que eu varro a minha sala, a irmã da limpeza, às vezes, né, ela teve uma outra prioridade, eu varro a minha sala. Né? Assim, o que eu não posso fazer é que exercer outras funções, né, me atrapalhe ou me roube o tempo fundamental da execução do meu trabalho fundamental. Aí eu não posso ter. Né? Essa semana, né, infelizmente, fiz 2 velórios, né? Fiz um no domingo e fiz um outro velório ontem. Né? Fiz visita hospitalar, tive visitando 4 pessoas no hospital. Né? Já tem outra visita marcada, fizemos várias visitas em lares. Esse é o trabalho pastoral. Né? Junto com isso, eu tenho que estar habilitado à palavra de Deus para estudá-la e ministrar para a igreja. Não só dentro de um conhecimento técnico, né? De um conhecimento teológico, mas fundamentalmente dentro de uma direção espiritual. Irmãos, eu preparei uma palavra para domingo e preguei totalmente outra dentro do mesmo texto. E não tenho dúvida nenhuma que foi o Espírito Santo de Deus que me conduziu a isso. Né? Tanto é que no decorrer da semana eu já recebi o feedback desta palavra que eu preguei, que não foi minha, foi de Deus. Né? Já recebi algumas respostas de irmãos que já postaram para mim. Eu louvo a Deus por isso. Né? Então, ser e estar guiado pelo Espírito Santo na sua atividade administrativa, eclesiástica, ou na diaconia, no presbitério, né? Ou na qualquer área que Deus te colocou dentro da igreja, é de fundamental importância a liderança e visão espiritual. Vamos lá. Na página 14 ele segue dizendo, né, sobre atribuições e responsabilidade, né? A cadeia de comando, hierarquia, irmãos, é uma área assim bastante delicada da igreja, né? Principalmente dentro dessas novas gerações que vem surgindo aí, em que, irmãos, a cadeia de comando e hierarquia, a gente tem tido dificuldade. Eu tenho assistido algumas entrevistas, né? Eu gosto muito de programas sobre empresas.
gosto muito daquele do Marcos Lemones, o Sócio. Eu gosto de assistir aquele programa, né? Eu gosto bastante de programa de ciência e de economia também, acho bacana. Irmãos, eu vi uma matéria esses dias atrás em que uma cadeia de rede de supermercados no Rio de Janeiro não estava conseguindo contratar e ter êxito com funcionários. O jovem aprendiz não quer. Sabe o que eles fizeram? Um administrador lá teve a ideia: vamos contratar idosos. Você tá doido, rapaz? Não, vamos contratar idosos. Hoje a rede tem 260, 270 funcionários idosos que estão dando um baile na execução do trabalho em relação aos jovens que ocupavam a mesma posição. Por quê? Porque eles foram ensinados em uma outra geração em que se dava valor ao trabalho. Hoje, o pessoal está dando valor ao dinheiro, à posição, ao status. A exemplo disso, irmãos, antigamente você perguntava para uma criança: o que você quer ser quando crescer? Geralmente ele falava a profissão do pai, né? O que esses dias me deixou muito orgulhoso, que a Catarina chegou em mim e falei: pai, você sabe o que eu vinha pensando? É muito bonitinho, né? Uma criança de 8 anos chegar, trocar uma ideia dessa com o pai. Eu já decidi, viu, pai? Falei: o que você decidiu, filha? Tá tudo certo aí? A bateria. A bateria não tá carregando? Então vamos lá. Ver se entrou aí. 20% de carga. Tá dando? Apareceu aí? Deixa eu ver, acho que a nossa bateria que não está carregando. Carregou? Não? Deixa eu trocar de tomadinha aqui. Vou trocar só a tomada aqui pra gente carregar aqui. Começou a carregar aí? Não. E agora? Ainda não. Que bênção. Tá carregando? Não? Tem 20%. Engraçado que ele tava carregando. Aí não tem outra tomada. A tomada que eu tenho é essa aqui. Estranho. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Deixa eu trocar essa direto para essa aqui. Foi? Tá indo? Oi? Agora foi. Foi, né? Maravilha. Tá gravando, né? Continua gravando. Uma desculpa a interrupção aí, é que nossa tomada aqui deu problema. Meu celular tá sem carga ali, nós estamos gravando nele. Tá bem focado aí? Estão me vendo? Glória a Deus. E aí ela falou pra mim: pai, eu decidi, eu quero ser pastora igual o senhor. Eu falei assim: amém. Se for o teu chamado, você vai ser uma ótima pastora. Eu falei: mas eu também quero ser médica, né? Irmãos, foi feita uma pesquisa, tá? A maioria das crianças hoje quer fazer sucesso. Sabe o que crianças querem hoje? Ser youtubers. Quer ser cantora. Quer fazer sucesso assim, né? Antigamente era ser bombeiro, médico, né? Pedreiro, padeiro.
tinha esses desejos de profissão. Hoje você pergunta para uma criança, a maioria não sabe. E quando falam, ela quer um YouTube. Ó, pergunta para o seu filho, o que você quer ganhar de Natal? Eu duvido que ele não vai querer escolher um celular. Tá entendendo, irmãos? Então o que acontece? Dentro deste quesito, né, no que nós estamos falando aqui sobre hierarquia e cadeia de comando, hoje nós encontramos uma dificuldade muito grande de pessoas estarem sujeitas às autoridades instituídas. Você vê aí pastores sendo afrontados por membros. Eu já ouvi cada coisa na minha sala que vocês nem imaginam, nem merece a gente entrar na questão. Mas é por quê? Porque não é um problema isolado, é um problema generalizado. É uma sociedade inteira que não tem tido, né, esta preocupação de ensinar os filhos no caminho que devem andar. Né? A gente vê essa dificuldade. Tanto é que você vê a diferença de uma criança criada na igreja, na escola bíblica dominical, né? O comportamento e o respeito dela. Né? Eu vou falar aqui do Mateus, que está aqui na minha frente. Né? Quantos anos já está, Mateus? 25. Está com 25. Quando eu cheguei aqui na igreja, ele era criança. Né? Comia a Bíblia, não faltava na escola bíblica dominical, estava em todos os trabalhos da igreja, né? Desde criança até adulto. Do jeito que a Bíblia diz, quando crescer não se desviará dele. Né? Você vê o comportamento desse rapaz aqui em relação a outros jovens que não foram criados na igreja e que vêm do mundo sem uma base sólida familiar, né? Desrespeitam assim de uma forma muito brutal em relação aos outros. Né? Você vê isso na vida das crianças também, na vida dos adultos que cresceram na igreja. Uma diferença grande. Não é, né? Não é todos, não estou dizendo todos, porque tem pessoas que são criados, né, fora da igreja, né, mas são criados dentro da igreja católica com base cristã e que também são assim, que aprenderam pelo pai e a mãe a respeitar as autoridades. Agora, o pai e a mãe que ensina o filho a respeitar a autoridade e não respeita a autoridade, o filho não aprende o que o pai fala, ele aprende o que o pai e a mãe faz. Né? Essa parte aqui, né, na área de comando e hierarquia, é de fundamental importância, né, ao conselho do que o apóstolo São Paulo fala, né, e o que Jetro falou para Moisés. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, que não sejam avarentos, né? E ponho-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Tá vendo? O apóstolo Paulo também, quando instrui a Timóteo, olha o que ele fala para Timóteo, né? Ele dá, assim, uma orientação de escolha daquele que vai ser escolhido para o exercício ministerial. Ele diz assim, olha, convém que o líder, o bispo, o pastor, o presbítero, seja irrepreensível. Olha que característica inicial. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, e que não seja novo na fé, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Também é importante que ele tenha testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Olha só, a gente tem que ter conduta e postura aqui dentro da casa do Senhor e lá fora, dentro destas qualificações que Paulo fala. Ele fala mais sobre qualificações em outros textos, né? Então, quando nós falamos sobre cadeia de comando e hierarquia,
é de fundamental importância a escolha de pessoas que sejam fiéis a Deus e fiéis ao ministério ao qual pertencem. Extensão do controle, julgamento, avaliação, limites para tomar decisão, administração por exceção, né? E prerrogativa e privilégio, né? É muito importante. Benefícios e resultados, avaliação e ação, escolha, seleção, atribuição de responsabilidades, extensão de controle, né? Modelos de administração que também vemos na Bíblia é a construção da Arca de Noé, né? A reconstrução de Jerusalém, a gente vê ali qualidades, né, e exemplos administrativos na vida de Esdras e Neemias, né? Tá lá nos 2 livros, né? E na construção do Templo de Salomão, em 1 Reis 5 e 6. A gente vê aí, né, as qualidades administrativas, né, de administrar em tempos assim, né, de escassez, de dificuldade, de lutas e de guerras. Na página de número 16, dentro das regras, né, para princípios básicos de administração, né, tem uma série de coisas aí, você vai ver na página 15 e 16, eu só vou ler aqui, olha. A previsão e planejamento é importante se determinar para o curso da ação os objetivos, a programação, o cronograma, o orçamento, né, e a determinação de procedimentos. A gente constantemente está fazendo isso na igreja para alcançar alguns objetivos, né? O que é planejamento? Planejar é transformar a realidade numa direção escolhida, né? Planejar é organizar a própria ação de um grupo, sobretudo. Planejar é implantar um processo de intervenção, né, à realidade. Planejar é agir racionalmente, né? Algumas pessoas querem planejar agindo de forma emocional, né? A gente tem que tomar cuidado com as emoções, né? E aí, meu irmão, você falou aquela besteira, meu irmão, eu perdi a razão porque eu falei na emoção, né? Então a gente tem que ser racional. Vamos lá, planejar é dar clareza e precisão à própria ação do grupo, sobretudo. Planejar é explicar os fundamentos da ação do grupo. Planejar é pôr em ação um conjunto de técnicas para racionalizar a ação, né? Racionalizar, irmãos, isso é muito importante, essa palavra, né? Observa bem, a palavra já nos ensina sobre racionalizar. O que o Senhor fala para mim e para você na palavra? Fostes fiel sobre quanto? O pouco. Sobre o muito te colocarei. O que ele está dizendo aqui? Você soube racionalizar? Então eu posso te dar muito para administrar. Se a pessoa não sabe racionalizar, o que é racionalizar? Meu irmão, se você mata um porco e assa o porco, você come um porco inteiro? Não. Por quê? Você precisa de racionalizar. Você vai matar o porco, vai congelar algumas partes, uma parte você vai deixar lá salgando, para você fazer um assado e comer a quantidade que você dá conta de comer, não é? Se uma parte que sobrou não dá para tudo, você vende, né? Ou você doa para quem precisa e assim por diante. Isso é racionalizar, né? Quer ver um exemplo? Eu costumo gastar por dia R$250. Eita, mas esse mês me apertou o orçamento porque eu tive que comprar as coisas que não estavam na programação. Vou ter que gastar quanto por dia agora? Se eu gastava 250, vou ter que racionalizar, vou ter que diminuir. Irmãos, administrar exige racionalização, exige o quê? A razão, né? O entendimento seu de agir na razão e não na emoção. Porque para racionalizar é uma questão racional e não emocional. Por isso que algumas pessoas, né,
Principalmente aquele cara lá no bar, né? O cara tomou uma outra, a próxima é por minha conta! Aí ele age na emoção, quando ele sai do boteco, o cara tá quebrado, né? Ele chega em casa, a esposa não tem nem mistura, porque ele já gastou tudo em pinga, né? Quem já viu isso? Eu cansei de ver isso, tenho certeza que cada um aqui já viu experiência disso, né? Porque ele foi racional? Não, ele foi irracional. Ele agiu na emoção. Então, o que nós estamos lendo aqui, olha, planejar, né, é racionar. A racionalização nos leva, né, a um equilíbrio, né? Qual foi o modelo administrativo que racionalizou, e dentro da racionalização ele obteve sucesso extraordinário? Nós já falamos aqui que foi o primeiro, que foi o José, né? José interpretou o sonho de Faraó e ele racionalizou. O que ele fez? Estocou durante 7 anos. Depois veio 7 anos de escassez. Aí ele tinha o quê? Provisão, né? O que acontece muitas vezes o camarada? Nossa, eu não acredito, esse mês veio um abono, rapaz, que legal! Estamos cheios da grana, vai lá e gasta tudo. No outro mês ele está duro. O que é isso? Racionalizar. Então, um bom administrador, né? Conforme nós lemos nas prerrogativas, inclusive do apóstolo São Paulo aqui, para a escolha de um bispo, né? Ele tem que saber administrar bem, né? Para que não venha a faltar, tá certo? Continuando, planejar é realizar um conjunto orgânico de ações proposto para aproximar a uma realidade, né, a um ideal. Então você vai aproximar uma realidade, né, a um ideal. Planejar é realizar o que é importante, essencial, né? E dentro das urgências, né, a gente tem que saber priorizar. Às vezes, né, nós priorizamos aquilo que poderia esperar, né? E às vezes nós esperamos demais para tomar aquela decisão que precisa de ser mais emergencial. Então a gente tem que ter esta visão para poder fazer isso. Pastor, e quando a gente não souber? Ore. Pastor, mas e se não vem resposta? Às vezes é porque já tem uma pessoa do teu lado que tem essa capacitação e você poderia perguntar para ele, né? Tenho certeza que aí na igreja Deus preparou pessoas capacitadas, ungidas, né? Que não foi chamada para ser pastor, mas pode ser um excelente orientador administrativo, um excelente administrador financeiro, um orientador financeiro, né? Eu já vi gente que, porque o camarada tinha essa habilidade, foi colocado lá para ser consagrado a pastor, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente tem algumas habilidades seculares, nós temos habilidades espirituais para assumir ministério. Vamos lá. Aqui depois na página 18 você vai ver que tem planejamento estratégico, né? Dentro dos planejamentos estratégicos tem aí a descrição. Eu não vou entrar no mérito, até porque quem vai me falar a hora aí, que eu estou perdido na hora agora. Estou sem o relógio. São 9h23. Nós já vamos estar terminando, tá? A nossa aula de hoje, tá? Nós temos aí mais algumas páginas, tá? Dentro destas páginas, ele vai entrar, né, na questão da administração eclesiástica, com a instituição do estatuto, os documentos necessários, né? A instituição de um presidente, um vice-presidente, secretários, tesoureiros, né? E a formação aí de uma igreja, as comissões, né? Administrativa, assistência social, música, evangelizações, missões, educação, comunicação e assim por diante. Dentro da comunicação, inclusive, irmãos, o nosso site está em andamento, daqui uns dias está pronto, tá? E estas gravações vão ficar arquivadas dentro da nossa escola teológica, lá no ícone do nosso site da igreja. Então, no site da igreja vai ter a escola, onde os irmãos que estão estudando, né, online vão poder acessar esses vídeos. A hora que precisar,
a hora que quiser. Eles vão estar lá. Enquanto você estiver estudando teologia, você vai ter o acesso às aulas, tá bem? E está ficando pronto, né? A previsão é que até a gente terminar esse livro, a gente provavelmente já receba o nosso site pronto para colocar no ar e a gente começar a usá-lo. Tá bem? E vai só melhorar, graças a Deus. Então, é isso daí, irmãos, né? Nós vamos estar terminando a aula hoje. Quero agradecer a sua participação, né? Hoje foi uma aula aberta, nós vamos estar publicando esta aula no YouTube, né? E do YouTube nós vamos estar compartilhando ela no Facebook da igreja, no meu Facebook pessoal. Eu vou estar colocando aí o ícone, né, lá para que os irmãos possam ter acesso. Também vai estar à disposição a aula no nosso... Fugiu o nome. WhatsApp do grupo da teologia, tá? Então eu vou salvar, inclusive, né? Eu não sabia, descobrir isso aí esses dias aí, que a gente salva, né, o link do Facebook para o WhatsApp, ele tem um tempo de duração, né? Tem um tempo que você abre, ele não vai mais lá. Ele não procura, não sabia, descobrimos isso esses dias. Mas colocando no YouTube, ele não desaparece, ele mantém. Então, toda vez que você clicar lá, ele vai te mandar lá para a página do YouTube e abrir o vídeo em questão, tá ok? Por enquanto nós estamos trabalhando assim. Daqui uns dias todos os vídeos gravados vão estar, né, exclusivamente na nossa página da internet, na igreja, tá? Assembleia de Deus Central, ponto alguma coisa, tá ok? Deus abençoe a todos. Quero orar com você e vamos encerrar esta aula em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, eterno Pai, oramos a Ti e agradecemos, pedindo a Tua bênção, pedindo, Senhor, a Tua graça e paz sobre a vida de cada um dos Teus filhos, que possamos aprender mais e mais de Ti, administrar, Senhor, os nossos sentimentos, que possamos administrar com sabedoria e equidade a nossa vida espiritual, pois é importantíssimo isso, ó Pai, e que possamos administrar os bens que o Senhor tem colocado em nossas mãos com sabedoria. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, pedindo a Tua presença, o Teu Espírito Santo com cada um dos Teus filhos, dando a direção, dando a graça, dando a paz que cada um precisa de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor Jesus, Maranata, e até a próxima aula, lição de número 2, do tema Administração e Liderança Cristã com Ética. Só para recordar, se você quiser se matricular, você pode falar com o diácono Renato no telefone 991005514. O código de área é 35, Pouso Alegre, Minas Gerais. Tá ok? Você vai falar com o diácono Renato, que é o secretário da nossa escola, que está super empenhado aí em nos ajudar a melhorar cada vez mais. Tá bem? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação de Israel. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Obrigado.